gente, eu voltei, dessa vez não estou sozinha. Eu trouxe hoje o meu amigo Wallace, historiador, professor. Quer se apresentar, querido? Quem é você na vida? Eu sou o Wallace, sou historiador, professor. Sou formado, na verdade, em Ciências Sociais, e aí eu comecei a dar aula de História, gostei e fiquei. Você vê que tem louco pra tudo, a gente gosta de dar aula, quer dizer. É puro talento, cara, a gente nasce com o dom. Ou não, sei lá, Então, desenvolve também. vai que, né? Eu trouxe o Wallace hoje aqui comigo, porque essa é uma série dos vídeos que eu tô fazendo sobre os livros do vestibular Unicamp FUVEST 2020, com o apoio do Pandora Indica, né? Então hoje a gente tá na minha casa, talvez tenha um barulhinho de uma moto que passa, que eu moro no centro, né? Fica um certo barulho. Mas eu trouxe o Wallace aqui hoje pra me ajudar a falar de O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Essa obra que está pela última vez agora em 2019 no vestibular da FUVEST, né? Porque em 2020 vai sair da lista. Mas ela sempre volta e as escolas sempre trabalham, então espero que esse vídeo seja útil por mais tempo aí. E eu queria saber de você, Wallace, que você leu, né? Como é que foi? Você já tinha lido? Não, eu não tinha. Eu, como bom adolescente, eu fiz aquilo que muita gente faz antes de prestar o vestibular. Fui atrás de resumo. Na época da adolescência, eu gostava de ler, mas eu gostava de ler outras coisas, então eu sempre boicotava os livros da O escola. que você gostava de ler? Cara, eu gostava de ler coisas assim do tipo Agatha Christie, eu gostava de ler Conan Doyle. Aí, quando eu li o Xangô de Baker Street a primeira vez, eu apaixonei, e aí essas coisas foram me deixando com gosto de ler. Só O que... Cortiço não. Não dava, né? Quando a gente falava de Cortiço, nem que fosse só pra ser rebelde, né? Nem que seja só pra falar que eu não obedeci o professor, mas a gente não lia. E aí acabou que depois já de formado, depois já de ter feito a graduação em Ciências Sociais, eu me aventurei a fazer uma outra graduação na Unicamp, prestei vestibular de novo em 2010 e estava lá na lista de livros do Cortiço. Eu não tinha tempo para ler tudo, estava trabalhando já e estudando ao mesmo tempo, fui administrando, peguei alguns livros para ler, eu li o Vidas Secas, por exemplo, mas eu não li o Cortiço. Aí fomos ao resumo na internet. E deu certo? Na primeira vez deu. Eu vou cortar essa parte. Na primeira vez eu consegui responder a pergunta lá da prova, era pergunta aberta, mas era uma pergunta até relativamente simples. Com um apanhado geral da história, eu acabei conseguindo responder. Só que eu não sei se aconteceu algum tipo de reformulação no vestibular da Unicamp, ou se eles me pegaram no pulo do gato, mas no ano seguinte eu prestei de novo o vestibular. Eu tinha passado no primeiro ano num curso, eu tentei fazer outro. Né? Eu tinha passado em tecnologia da vestibular informação. por esporte, né? Vamos só, vamos fazer Cara, outro. mas é uma delícia, nada melhor do que você olhar pro lado no vestibular da Unicamp e ver um monte de gente de cabeça baixa e você achar que todo mundo vai passar, menos você. É uma delícia isso. Bom, eu gosto, né? Tem gente que curte. Eu disse, tem louco pra tudo mesmo. Tem. Enfim, e aí, de repente, No no ano seguinte eu tentei prestar e eu não consegui responder nenhuma com resumos. Eu Você caí na pode falar armadilha. isso de novo, por favor? Eu não consegui nenhuma com resumos. Obrigada. E aí não deu certo, né? Eu passei da primeira fase, da segunda eu não passei. E aí ficou por isso mesmo. E aí agora, mais recentemente, até por conta do nosso combinado, eu vim a ler o Cortiço. E aí? Gostei. Gostou? Eu gostei mesmo, não estou fazendo propaganda, mas eu acho que agora, já mais maduro, eu tive chance de ler outras coisas, de pegar novas referências, e acabei tendo mais facilidade para entender dessa vez. E apesar de ter gostado da história, de ser o tipo de história que me pega, que realmente eu curto, eu tive alguns problemas. E aí me deu até uma autoestima meio, né, uma queda na autoestima por causa disso. Eu reparei que... O Wallace lê muito, gente, assim, O Wallace ele tem carteirinha da minha biblioteca, eu já emprestei vários livros pra ele, porque ele devolve, né? Ele é um leitor voraz, assim, então é interessante ouvir ele falando isso. Diga. Mas o problema de você ler livros mais modernos é que, no final das contas, você acaba se acostumando com a linguagem mais moderna. Então eu leio bastante, eu considero que tenho um bom vocabulário, só que na hora que eu encarei o Cortiço eu comecei a ver um monte de palavra e expressão que eu não fazia ideia do que era. Então eu tive um pouquinho dessa dificuldade na hora de ler, mas que não me interferiu na hora de entender, de compreender a história. Mas é interessante, porque aí você começa a perceber que talvez seja a hora de ampliar um pouco o seu leque de leituras, justamente para poder adquirir novos conhecimentos, mais vocabulário. E aí você ficou indo no dicionário toda hora? Como é que você fez? Você resolveu essa questão? Não, eu batia, né, ia contexto. bater. Isso, ia direto, entendia o geral. O livro trazia algumas informações, aquelas palavras mais esquisitas. O livro trazia um glossário. Não tá aí a edição que você leu, né? Tá na sala. Tá. Mas tem algumas palavras ali que aparecem. Agora, se os caras tivessem que fazer um glossário de todas as palavras e expressões estranhas que aparecem no livro, você tinha mais glossário do que livro.
né? Pelo menos em relação à referência que a gente tem da língua hoje, ou das palavras mais comuns, de uso mais comum. Algumas palavras que eu via que se repetiam e que não apareciam no glossário, eu pegava para olhar. Agora, mas não adianta você me perguntar agora, porque eram palavras difíceis, sim, e eu não vou lembrar de cabeça. Eu acho que é meio isso, assim, se a gente ficar atrás de todas as palavras, a gente não vai. Aqui, gente, magicamente, plim, chegou. A edição que ele leu era essa aqui da editora Saraiva, isso, né? Que tem aí um glossáriozinho, alguma coisa embaixo, assim, tem pouquinha coisa, não tem muito. Aqui já tem outras coisas. Eu queria te indicar uma edição, que eu sempre gosto de indicar. Eu não ganhei um centavo por isso, aliás, Panda Books, vamos patrocinar aqui Tia Ju Palermo, que é a edição da Panda Books. É uma edição muito legal, porque ela tem isso que ele tá falando de glossário. Então, não sei se tá dando pra ver aí. Toda vez que tá em vermelhinho aqui, são palavras que ele traz o glossário pra você. Além do glossário, ele traz alguns comentários sobre algumas expressões, sobre alguns lugares do Rio de Janeiro. Às vezes ele, por exemplo, aqui, o que tá aqui? Borco, voltado pra baixo, né? Caiu de borco. E aí ele faz o desenhinho de como seria isso. Então, tem várias ilustrações. Por que você não me emprestou esse? Porque lendo esse, relendo esse. A vida seria muito mais fácil, assim. Né? Mas eu queria que você sentisse a dificuldade do aluno. Mentira. Tem algumas ilustrações, então ele fica bem maior, né? Do que o outro. Mas não é porque tem mais texto. Ele tem uma margem legal aqui, ó. Né? É isso de texto, não é tudo isso. Então é confortável para ler. Você que tá com dificuldade aí, eu indico sempre a edição da Panda Books. O Curtiço é um que tem essa edição. Se você quiser ler de novo agora, tem um link aqui na descrição do vídeo, então que se você clicar, você sabia que isso existe? Existe, mas eles precisam me pagar pra eu fazer isso. Eu tô fazendo propaganda de graça. Não, tem um jeito, pesquisa isso aí pra você ver. Se você colocar o link, bom, isso a gente conversa depois. Isso, Panda Books, por favor, me patrocina. Tudo bem, então vamos começar a falar um pouquinho sobre esse livro, gente. Que foi escrito em 1890. Ele é um livro que pertence ao contexto do que a gente chama de naturalismo. É um movimento literário, escola literária do naturalismo, tá? E se você estava presente na minha aula, ou na aula do seu professor, se você não for meu aluno ainda, você sabe que o naturalismo é um movimento que vem do realismo, é como se fosse um braço do realismo, ele sai do mesmo tronco, né? Aí na segunda metade, mais pro final do século XIX no Brasil, 1890, então, este livro. E ele trabalha com base nas ciências da natureza, por isso o naturalismo, pegando as ideias de Darwin, principalmente a dimensão animal que o Darwin dá pro ser humano, né? A ideia de que o ser humano é um animal como outro qualquer, que ele tem instintos, e que são esses instintos que fazem com que o homem se aproxime do animal. Então, se o que nos diferencia dos outros animais é uma racionalidade, uma consciência de que eu penso, quando eu tô com os meus instintos aflorados, eu não penso, então eu me aproximo do animal. Então assim, gente que tá com fome, tem gente que fica insuportável quando tá com fome, né? Parece um bicho. Eu sou assim com sono. Eu com sono fico insuportável. Gente tarada, não é pra conversar com a pessoa. Então assim, resolve o seu problema, depois a gente conversa, né? Então, essa, como é que eu posso dizer? Quando os instintos prevalecem sobre a racionalidade, o ser humano se torna um animal. E isso é mais fácil de acontecer num ambiente em que as condições são péssimas, condições de vida, um ambiente muita gente junta, coletividade, que é o que acontece no Curtiço. A gente fez uma comparação do Curtiço com Game of Thrones. Qual foi a nossa conclusão? Sim, o Curtiço, ele é a Baixada das Pulgas, em Porto Real. Né? Aquela parte onde ali você vê o grosso da escória de Porto Real na série. Mijo pra rua, né? Assim, talvez a diferença com o excesso de prostíbulos que há em Porto Real, né? Mas, por outro lado, também a questão da prostituta, do prostíbulo aparece ali também no Curtiço. E a questão das péssimas condições de higiene, acho que a gente pensou no Baixada das Pulgas por causa disso, Sim. né? O cheiro que eles comentam que é característico aqui, que é o peixe que está sendo frito, e a titica da galinha, e é outro que mijou ali. Então, num ambiente desses... E o interessante é que, assim, na Baixada das Pulgas, você percebe que os personagens que vão pra lá são aqueles que você se identifica. Os demais, eles parecem aqueles peixinhos do Bob Esponja que só ficam fazendo aquelas carinhas malucas lá. Mas que eles não são personagens, você não sabe o nome deles, eles são todos iguais e tal. No caso do Curtiço, você sabe quem são os personagens, mas é como se você pegasse a Baixada das Pulgas e aqueles anônimos ganhassem vida ali quando você sabe que eles têm nome, que eles têm sonhos, que eles têm vontades, que eles têm muitos desejos, que eles têm uma série de coisas que estão relacionadas àquela vida que eles vivem dentro do Curtiço. Coisa que você não vê na Baixada das Pulgas, mas é como se você desse... Exato, mas é como se você desse aquele zoom, né? Então você pega aquele sujeito lá que ele não tem existência e passa da existência a ele, quando você compara
os personagens do cortiço. Essa é uma diferença entre o realismo e o naturalismo, por exemplo. O realismo vai focar na burguesia, né? O naturalismo foca justamente nos pobres, no proletariado. É isso, é chegar para esse figurante da Baixada das Pulgas e contar a história dele, mais ou menos, né? Então, o que a gente tem são esses dramas vividos na coletividade. Eu falo sempre isso para os meus alunos. É muito fácil você ser bem educadinho quando você tá bem alimentado, bem vestido, você dormiu bem, né? Quando você tem péssimas condições de vida, afloram... Até babei. Aflora o pior dos seus instintos, o pior... E aí o homem vai ser animalizado. É por isso que todo mundo que fala desse livro fala isso, em qualquer vídeo, qualquer resumo, que os personagens são animalizados. O Aloysio Azevedo vai usar vários termos do mundo animal para se referir a esses seres humanos, porque eles estão mais próximos dos animais pela predominância dos seus instintos sobre a sua racionalidade do que dos próprios seres humanos. Então, essa é uma coisa... Ali a gente consegue ver que, basicamente, a maior parte dos personagens está lutando pela sobrevivência. Eles têm ali alguns momentos... Cada dia é um leão. Exato. Eles têm alguns momentos de prazer, algumas distrações, que nem aquelas danças, aquelas reuniões que eles fazem, a reunião para tocar uma música, Chorinho. né? Onde a Rita Baiana é um personagem central para poder distrair aquele pessoal ali. Destruiu a Freud. É verdade. Mas a grande questão é que, no todo, o que eles estão fazendo ali é lutar pela sobrevivência. Eles só estão naquele cortiço porque eles não têm condição de estar num lugar melhor. São alguns personagens ali só que conseguem almejar, depois de já terem garantido a sua sobrevivência, de terem garantido o básico, algo a mais. Então, primeiro eu sobrevivo, depois eu prospero. A maioria ali está naquele âmbito da sobrevivência. Talvez João Romão, Miranda, são aqueles que estão buscando alguma coisa a mais para já terem a sobrevivência garantida. Eu fico pensando que a gente sabe que o realismo e depois o naturalismo se foca mais nas ciências da natureza, mas o realismo usa muito, por exemplo, de Marx, de Engels, a questão da luta de classes, que é uma coisa nova no século XIX, porque só vem com a Revolução Francesa, então agora eu tenho burguesia e tenho proletariado, então eu tenho uma relação nova que eu não tinha antes no mundo, né? Sim. Não sei se estou falando besteira aqui. Mas o trabalhador, do proletário, ele não trabalha para enriquecer, ele trabalha para sobreviver. A própria palavra proletário vem disso, né? Vem da ideia de prole. Ela não é uma palavra exatamente criada pelo Marx, né? Ela já foi utilizada em Roma antiga. Mas a ideia proletariado é aquele grupo de pessoas que ganha apenas o suficiente para conseguir se manter vivo e reproduzir. O que ele está reproduzindo? A força de trabalho. Ele está reproduzindo a mão de obra. Ele está reproduzindo a manutenção do sistema. Mas o que ele ganha? Quando a gente analisa o contexto da Revolução Industrial, a partir dos séculos XVIII e XIX, a gente vai ver isso acontecendo, formação de cortiços na Inglaterra, por exemplo, né? E o que acontece? As pessoas que moram ali, elas ganham apenas o suficiente para poderem se manter. Elas ganham para poder comer o básico, ela não vai poder ficar comendo sushi no final de semana, mas ela ganha o básico para sobreviver. Ela sobrevive comendo, ela se veste, ela mora mal. Muito come mal, mora mal, se veste mal. Mora tão mal que precisa se reunir a outras famílias também numerosas para poder dividir, às vezes, cômodos pequenos. Então, o que acontece? A ideia de proletariado vem disso. O que o cara está fazendo ali? Sobrevivendo. Como o sujeito trabalha muito, chega em casa, não tem grandes distrações, quando ele é jovem, especialmente, o máximo que ele consegue fazer antes de dormir é o quê? Ser casado, aquele romance à noite, que não é daquele romance mais tórrido. É o que dá pra fazer, pra eles se distraírem e, maravilha, dia seguinte acordar cedo e trabalhar. O que acontece depois de um tempo? Gravidez. O que acontece depois de um tempo? Vai ter neném, vai ter filhinho, que aliás, já com 3, 4 anos já dá pra gente jogar na fábrica pra trabalhar também. O que está acontecendo então? A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos, porque inclusive o filho é uma garantia da manutenção da própria sobrevivência. Muitos filhos significa que no futuro você consegue ter mais gente para poder ajudar a família. Coisa triste, mas pelo menos eles transam, né, gente? Quer dizer, cada um com seus problemas. De novo a natureza. Isso aí é dado aos animais. Isso aí é dado, então, a partir do momento que você está vivo, você tem esse direito, né? A ideia é proletário, faço muitos filhos, tenho a minha prole me garante, mas eu garanto também a reprodução dela. Esse o rolê, né? Que eu falo pros alunos, a gente trabalhador não trabalha para enriquecer. Quem enriquece é o patrão, meu amor. A gente trabalha para se manter, né? Claro que não estamos aí no nível dos trabalhadores do cortiço, mas a relação continua a mesma, né? Me faz lembrar os quadros do Courbet, Messier Courbet, Gustave Courbet, que é o pintor realista. Em 1852 faz uma exposição lá na França. Tem umas imagens aí pra você, alguns quadros que a gente analisa do Courbet.
que mostram isso, esse trabalho, né? São os quebradores de pedra, são as mulheres peneirando trigo. Então é essa luta pela sobrevivência de que a gente tá falando aqui que caracteriza o trabalho desses personagens, certo? Sim. Voltando ainda uma coisinha sobre o naturalismo, é que existe, é característico, como é o Curtiço, os romances de tese. O Curtiço é um romance de tese. O que significa isso? Ele é escrito para defender uma tese, uma ideia. Assim como você faz na sua dissertação, você tem uma tese, e aí você vai usar argumentos e exemplos para defender essa ideia, essa tese, a mesma coisa acontece aqui. Qual é a tese que esse romance defende? A tese determinista, que diz que o ser humano tem o seu comportamento já pré-determinado por 3 fatores. A raça a qual ele pertence, né? A etnia, enfim. Perdoe o barulho aqui, né, gente? Que é Curtiço aqui do lado, mentira. A raça a qual ele pertence, o meio no qual ele vive e o momento histórico dentro do qual ele está inserido. Então, aqui, o Curtiço é um romance de tese determinista essencialmente relacionado ao meio. Ou seja, por morar nesse meio que é podre, digamos assim, todas essas pessoas, todos esses personagens vão ter uma trajetória decrescente, todos eles vão se ferrar na vida, eles não vão ter condições de melhorar nunca, e os bons se perdem, que é, por exemplo, o caso de Jerônimo, é, por exemplo, o caso da Pombinha. Então, é um livro, é um romance de tese dessa tese determinista, né? O comportamento dele está determinado, não adianta você ser bom, você ter boas intenções. A laranja podre estraga as outras. Embora essa decadência, no caso da Pombinha, seja meio relativa. A gente tá fazendo um julgamento moral em relação à da decadência época, dela. Né? Eu acho que a Pombinha tá muito melhor prostituta no fim do livro do que casada com o cara que ela ia casar, né? Com uma consciência de si e dona da própria vida, mas enfim, depois a gente fala disso. Eu queria te dizer que essa coisa, então, do determinismo, que é uma visão hoje muito preconceituosa. Então, você tá me dizendo que o cara que nasce na favela, ele não tem condições de melhorar a vida. Claro que eu não posso negar o meio e dizer que é meritocracia, gente. Se ele quiser, ele chega. Não é isso, né? Então, assim, não é bem ou mal. É ou não é. É um romance de tese determinista. Na época, isso era visto como ciência. Hoje, a gente tem ressalvas a essas ideias. Mas ele foi escrito para isso. É uma história de ficção escrita para dizer que, na verdade, dependendo do meio no qual você está inserido, meu amor, não adianta as suas ações, não adianta a sua vontade, não tem como prosperar nesse meio. É isso que a Luísa Azevedo faz com todos os personagens daqui. Enfim, eu queria aproveitar o nosso amigo Wallace, que aqui está, William Wallace, Freedom! E falar, os alunos nem sabem o que é isso, porque eles não viram. Não é do tempo Assista deles. Coração Valente com Mel Gibson. E aí... Aliás, não é do meu tempo também, não, é do seu. Tem o cu que não é do teu tempo, tá bom. Eu tenho 19, tá louco? Eu sou muito mais jovem que você. É muito, cara. Então, eu queria dizer aqui. Voltando para o Curtiço, eu queria aproveitar, então, a presença do Wallace para falar um pouquinho sobre, não exatamente o contexto histórico da obra, porque enquanto a gente não sabe, em primeiro lugar, quando exatamente essa história se passa. A gente sabe que é antes da abolição da escravidão, porque tem a história da Bertoleza, né, que o dono manda buscar no final por causa das tramóias de João Romão. Então é antes de 1888, mas é por ali, né? A gente tem uma indicação por algumas leis que ele cita aqui relacionadas à escravidão. Sim, aí a gente tá falando de, vamos lá, 3 leis. 2 que são consideradas paliativas e a última, a final, que seria a Lei Áurea. Quais são as menções ali? A gente está falando, por exemplo, da Lei Rio Branco ou a Lei do Ventre Livre. Essa lei ela é considerada paliativa pelo seguinte: o que estabelece a lei? Que a partir daquela data, 1871, os escravos que fossem filhos de escravos, ou aqueles nascidos de uma escrava, teriam liberdade. Só que não dá para o menino nascer e você deixar o moleque sair andando e viver a vida. Então o que acontece? Até os 8 anos de idade, ele ficaria com a mãe sob a responsabilidade e a tutela do dono da mãe. E aí ele vai ter um gasto para poder manter essa criança. Ao chegar aos 8 anos de idade, o dono da escrava poderia fazer uma escolha se ele queria uma indenização em sacas de café, que era uma indenização, o equivalente a sacas de café, que era uma indenização baixa, ou que ele poderia escolher se queria usar o trabalho dessa criança até os 18 anos. Com 8 anos. Né? Dos 8 aos 18, a gente está falando de um período de crescimento, de fortalecimento desse escravo, que na verdade, considerando a expectativa baixíssima de vida de um escravo, é o tempo mais produtivo dele. Trocando em miúdos, você mantém a escravidão e dá colorações abolicionistas ao sistema escravista. A segunda lei, Deixa eu falar uma coisinha antes. Ele cita aqui, ó, quando ele está falando da coisa do Miranda, ele vai falar que às vezes vinha discussão no movimento abolicionista que principiava a formar-se em torno da Lei Rio Branco. Então isso é um pouquinho antes do Curtiço acontecer
Você falou que é 1871? 71. Então, aí a história começa aí por volta de 70 até 80 e pouco, né? Só pra gente tentar situar, porque ele não dá uma data exata. Mas desculpa te cortar, e daí? E aí, é só a título de curiosidade, se você fizer uma conta simples, eu até costumo falar, o pessoal tem um pouco de aversão a datas na história, e data não é uma questão que você precise decorar, já não faz Você realmente tem que ter uma mais noção sentido. de linha do tempo, né? Exato, Pelo amor de Deus. você só vai conseguir estabelecer a relação de causa e efeito se você sabe o que acontece antes e o que acontece depois. E muitas vezes, principalmente numa prova, no vestibular, se você apertar a data, ela te conta vários segredos. É interessante pelo menos prestar atenção nelas. Por exemplo, nesse caso aqui, a Lei do Ventre Livre ela é de 1871 e a Lei Áurea de 1888. Então a gente está vendo que o primeiro escravo que eventualmente seria beneficiado de fato pela Lei Áurea, porque afinal de contas os donos de escravos sempre preferiam usar o trabalho do menino do que tipo a indenização, e, na verdade ele não se beneficiou da lei porque a Lei Áurea foi assinada quando ele tinha 17 anos. Né? Então você vê que a data de repente te conta ali alguns segredos. E a outra lei que a gente está falando é a Lei Saraiva-Cotegipe ou a Lei do Sexagenário, né, que estabelecia que a partir de 1885 todos aqueles escravos que tivessem mais de 60 anos ganhariam a liberdade. Escravo com mais de 60 anos, a gente está falando de sensacionais meia dúzia no Brasil inteiro. Né? Então, o escravidão aqui, no caso no Brasil, ela acaba muito mais, vamos dizer assim, o sistema escravista ele acaba antes da escravidão acabar de fato. Né? A escravidão ela só acaba quando ela já está agonizando mesmo. Né? Agonizando tá correta a palavra? Então? Tá. Então assim, agonizando mesmo. E aí de repente só dá o tiro de misericórdia com a Lei Áurea. E aí ela é a Lei de 1888 que traz um outro problema, que é a questão do que fazer com o escravo após a liberdade. Basicamente a Lei Áurea é assim, ó, abre-se a porta da senzala e diz, vai cara, vai ser feliz, mas vai... vou pra onde, vou com o quê? Exato, Vai, você não queria ser livre? Cara, Essa meritocracia, brother, vai lá prestar o Enem, cara, estuda aí, velho, só se você se esforçar que a coisa dá certo. Não é bem assim, é só você utilizar tipo, um pouquinho de bom senso para você ver o que aconteceu depois da Lei Áurea. Como essas pessoas não foram reintegradas à sociedade, como não havia nenhum tipo de projeto para poder colocá-las na convivência das pessoas normais, dos cidadãos, porque né, não se dá a cidadania para esses escravos, e a Lei Áurea ela é uma coisa aberta, então nesse ponto assim, olha, está extinta a escravidão no Brasil, ponto, parágrafo único, revogam-se as disposições em contrário. O que você faz depois? Mano, se vira. A ideia é essa. E a gente vê isso já fazendo um paralelo no Minha Vida de Menina, que é outro livro que está na lista da FUVEST, que está saindo esse ano também, que é em Diamantina em 1893. Então, tipo, acabou de... Em termos históricos, eu falo, é um peido, né? Acabou de acontecer a Lei Áurea. E a gente tem ali alguns negros que continuam trabalhando na fazenda da Dona Carolina, porque vai pra onde, vai fazer o quê? Então, no Minha Vida de Menina, a gente tem um pouquinho desse retrato do que aconteceu, né? Tá livre, e aí? E aí? Eu faço o quê? Né? Então... pode ser um link interessante, porque desde que Minha Vida de Menina cai na Unicamp, na FUVEST, a gente tá esperando uma questão de escravidão que ainda não veio, né? É o último ano FUVEST que você tem, não me decepcione. E pra onde uma boa parte desses escravos libertados pela Lei Áurea se dirigiam? Pra onde? Pra onde? Cortiços. Vai morar onde? E favelas. Vai fazer o que de trampo? Exato. Então o que acontece é, rola um processo que a gente chama de marginalização. Marginalização no sentido de torná-los bandidos, não exatamente com uma relação direta, mas talvez indireta. Qual é o rolê? O pessoal, de repente, tá livre, não sabe o que fazer, não tem condição de se manter no centro, começa a ir para áreas menos valorizadas da cidade, para áreas mais distantes, ou para áreas, periféricas ou marginais, ou para áreas dentro do centro, juntando milhões de famílias ali dentro de um lugar só, né? E a ideia do cortiço, que aí tá ligado, por exemplo, a um outro processo chamado de bota abaixo, já no começo do século XX, e também ligado à revolta da vacina. Mas a ideia de marginalização é essa busca pela margem, porque a margem é o mais barato. Quando a pessoa não consegue sobreviver pelas vias honestas, muitas vezes a sobrevivência, como a gente falou no começo, ela vem antes, ela precede qualquer outra coisa. Para comer, cara, se eu não tiver como trabalhar, eu vou roubar. E aí vem o processo de marginalização. Quem é o marginal? O cara que mora lá na margem, o cara que mora distante do centro e que desce muitas vezes ao centro para poder garantir a sua própria sobrevivência. Seja pedindo, seja conseguindo subtrabalhos, seja assaltando, seja roubando. E aí, falando de cortiço, você que também vai prestar Unicamp, tem o Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada, né? A gente tá falando de outra época já, a gente tá falando de outro século, mas esse processo de marginalização é o mesmo, mas enfim, a gente fala disso mais lá pra frente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa do bota abaixo, porque quando a gente pensa, né, em surgimento de favela, surgimento de cortiço, quando surge, quando não surge, quando o povo vai, queria que você explicasse um pouco mais. E essa história da revolta da vacina que a gente estava conversando antes,
E que é tão atual, né? Falar de vacina, 2019, quem diria? Conta aí pra nós. Pois é, aconteceu um negócio, inclusive, parecido na revolta da vacina com o que a gente vê hoje. Esse movimento anti-vacina aconteceu lá de uma outra maneira, e que é o que vai gerar a revolta da vacina. Bom, vamos lá. Contexto dessa época que a gente está falando. Final do século XIX, começo do século XX. Esse período na Europa é um período que a gente chama de Belle Époque. Belle Époque é um período ali de grande otimismo, de desenvolvimento científico, de, vamos dizer assim, de um exagero em relação à racionalidade. Os europeus, por viverem um período de paz que era pouco comum na Europa ao longo do século XIX, de repente acreditam que por conta da Segunda Revolução Industrial e de todo aquele desenvolvimento, que eles chegaram no ápice e que aí as guerras poderiam acabar, inclusive por conta disso, pela Sabe de nada racionalidade e tal. inocente. Nossa, não sabe mesmo. A Belle Époque coloca no centro a França, e especialmente a cidade de Paris se torna uma espécie de uma referência cultural. Todo mundo quer ser Paris. E aí, nós aqui no Brasil, a gente não pode ficar de fora. O brasileiro ele tem, né, ao longo da sua história, uma mania de copiar com seus tons, com a sua criatividade, coisas que vêm de fora com o que está na moda na época. Bom, na época ali era Paris. A ideia era, poxa, então vamos fazer o Rio de Janeiro, que é o nosso cartão postal, que é a nossa capital. Naquele momento o Rio de Janeiro era a capital do país. Vamos transformar o Rio de Janeiro em Paris. Boa ideia, tudo a ver. Se não exatamente Geograficamente transformar falando, igual, realmente, inclusive, faz todo exato. sentido. Se não tornar igual, pelo menos parecido, tipo a grande referência. E aí um prefeito da cidade do Rio de Janeiro, chamado Pereira Passos, resolve fazer uma reforma urbana. Né? Isso é quando? Já é 20? Isso é comecinho do século XX. Tá. A gente está falando ali Um pouquinho mais pra 1902, frente 1903. do cortiço. Exato. E ele vai fazer essa reforma urbana e vai começar a derrubar os cortiços, vai começar a colocar no chão, que seria a ideia do bota abaixo, para poder, no lugar desses cortiços, no centro, que enfeiavam a cidade, construir praças bonitas, bem decoradas, e avenidas, né? Sempre se inspirando ali na Champs-Élysées, por exemplo. Qual que era a ideia ali também? A criminalidade ali era favorecida, porque as ruas eram muito estreitas, havia muitas doenças, né? Então assim, a questão urbana mesmo ali era séria. A gente está falando de doenças como malária, varíola, né? a febre amarela. Então essas doenças ali elas iam se proliferando. A ideia da reforma urbana era fazer algo amplo, tanto deixar a cidade mais bonita, quanto também torná-la mais saudável. Para isso ele nomeou Oswaldo Cruz, que era um sanitarista, né? O diretor-chefe ali do processo de, vamos dizer assim, de tornar a cidade uma cidade mais saudável. O que acontece? À medida que esse bota abaixo é feito, não é do jeito democrático que a gente imagina. Quando esses cortiços são destruídos, eles são destruídos sem indenização. Então o pessoal que mora ali, simplesmente mais ou menos é isso. Vai lá, queridão, se vira, eu não tenho filho desse tamanho, eu preciso desse lugar aqui para poder fazer uma avenida bonitona, você que vá para a margem. E aí aumenta o processo de marginalização, de favelização e a tensão social que ocorre. Posteriormente, quando o Oswaldo Cruz chega para poder tentar fazer todo aquele processo de acabar com as doenças, ele vai estabelecer uma campanha de vacinação. Só que não é a campanha de vacinação que a gente tem aquela noção, porque hoje você deve ter visto isso, não sei como é que tem hoje, porque faz tempo que não estamos vacinando essas campanhas. Mas você lembra do Zé Gotinha, né? Sim, Zé famoso Zé Gotinha. Super bonitinho, cara, super simpático, dá vontade de tomar vacina quando você vê o Zé Gotinha. Naquele momento, não. Naquele momento não há tanta informação. Não há uma publicidade, então, assim, imagina, né? capaz. Então o pessoal entra mesmo na casa das pessoas para poder vacinar. Primeiro que as pessoas já ficam meio ressabiadas. Né? Então quando começa aqui, ó, venha vacinar. Pô, não vou, não sei o que tem ali dentro, pá, não sei o que tem. Aí começa o negócio, anti-vax, né? Anti-vacinação. Olha aqui o atual, 2019 Exato. Aí o pessoal não vai. Então o governo vai até a casa das pessoas, manda lá os seus esquadrões para poder vacinar e a vacinação obrigatória na marra e muitas vezes de maneira violenta. O que gera mais tensão, o que dá à oposição na época a possibilidade de jogar contra. Como? Olha, o governo quer acabar com gente pobre. O governo quer acabar. Por quê? Destruir tudo ali, tô mandando a galera pra periferia, e lá na periferia tô vacinando a galera na marra, e isso aí vai virar uma doença, em pouco tempo os caras vão morrer. Então começa a se criar um movimento anti-vacina que na verdade vai gerar uma revolta, que é a chamada revolta da vacina, que foi um quebra-quebra generalizado na cidade do Rio em 1904, né, que tinha lá lideranças super populares, não foi um movimento super organizado, cheio de ideologia por trás, foi um movimento de reação mesmo. Então a gente tinha lá beiço de prata, pata preta, eram líderes populares. Movimento. Beiço de prata? Não lembro de ter estudado isso não. Mas na verdade ele parece bem pouco, é uma liderança de poucos dias, vamos dizer assim.
Então o que acontece é que a polícia vai lá, enche a galera de porrada, prende um montão de gente, manda outros caras lá pra Amazônia lá para poder punir, né, e tal, e o movimento acaba. Então a República Velha, ela tratava movimentos sociais assim. Tinha até uma frase do Washington Luiz, né, que foi o último presidente da República Velha, que ela é bem emblemática. E muito parecida, inclusive, com movimentos atuais, tá? Mas ele falava o seguinte: questão social é caso de polícia. Questão social é caso de polícia. Repare que qualquer se você semelhança, comparar com algumas coisas hoje... Isso da história. Vai, não gosta de história. Como não, cáspita? Você tem que entender o que aconteceu pra falar, olha aí de novo. A história é uma delícia. É cíclica, né? Fica se repetindo. Enquanto a gente não aprende direito a poder cortar o ciclo, a gente vai sendo fadado. Tá, seu trouxa. E aí vai. Então, na real, a volta da vacina, como você me disse outro dia, começou por uma fake news. Sim. Né? Ó, vão matar a galera aqui, hein? Não toma vacina, não. Exato. Ah, Deus. E a gente achando que fake news é um negócio recente. Não, só tá mais bonitinho. Só tá mais perigosa porque agora é muito mais amplo, né? Bom, uma outra coisa que a gente pode falar ainda sobre o Curtiço, então voltando para a obra, é a questão do narrador, né? Esse é um narrador em terceira pessoa, então ele tem um certo distanciamento que é próprio da estética naturalista, que é uma postura como se fosse do cientista, né? Claro que essa história é fictícia, o Aloysio Azevedo criou esses personagens, criou essa história, mas é como se ele estivesse vendo algo, um experimento científico e narrando sem emoção o que acontece ali. Então ele não vai fazer juízo de valor, ele não vai falar fulano é filho da puta, fulano é bonzinho, ele vai simplesmente narrar de maneira distanciada o que acontece, né? A gente tem bastante discurso indireto livre, que aparece muito, né, no Curtiço, que é quando ficam as fronteiras entre a fala do narrador, o pensamento do personagem, são fronteiras muito tênues. Você passa rapidamente da fala do narrador para o pensamento da personagem, porque ele conhece o que esses personagens estão pensando e estão sentindo. Então, o discurso indireto livre é bastante comum nessa obra, ele aparece bastante. E eu queria te falar também da linguagem, né? O Aloysio Azevedo, ele dava rolê nos Curtiços, ele ia conhecer as pessoas e ele pegava a maneira como essas pessoas falavam. Então ele coloca esse discurso, que é o discurso do povo, na boca desses personagens. Então você tem as lavadeiras falando com o português não padrão, e aí poderia vir uma questão massa de variedade linguística, o Afuvest nunca vai fazer isso, que é, esses são minhas caras de Unicamp, que é a variedade linguística que essas pessoas sem estudo falavam de fato. Não é um bagulho, por exemplo, como no romantismo, você tem personagens que falam, índios que falam português castiço, porque isso é idealizado pra caralho, jamais aconteceria, né? No naturalismo não, a gente tem esses personagens falando de fato a linguagem que era falada nesses ambientes de gente pobre, enfim, sem estudo, né? E aí, assim, falando em ambientes como o Curtiço, tem outra coisa da vida real que a gente pode puxar, que era o Conde de marido de Princesa Isabel, era dono de cortiço no Rio de Janeiro, na vida real. Ele tinha um cortiço chamado Cabeça de Gato, que tinha mais de 4 mil... Cabeça de porco. Cabeça de porco, confunde os bichos. Gato, Cabeça de porco, que moravam mais de 4 mil pessoas. No livro a gente tem o cortiço Cabeça de Gato, que é onde mora o filme e os seus amigos, e que depois vai ter a Batalha dos Bastardos, mentira, a Batalha dos Cortiços, né? Pode crer. Que eles vão brigar ali, vendo Cabeça de Gato, que poderia ser uma referência ao Cabeça de Porco, então, que era o cortiço do Conde D. Eu fiquei me perguntando, Conde D, cara, é marido da Princesa Isabel, da corte, que precisava de dinheiro? Porque dá dinheiro esse bagulho. Inclusive, não sei se você sabe, mas desde então a família real brasileira que existe ainda, a gente tem ali, né, príncipes, princesas, etc. E se eventualmente a gente quiser uma monarquia no Brasil, a família deles ali é que tem precedência sobre qualquer outra possibilidade. Eu tento não rir quando fala disso, mas vamos lá. Mas temos. E essa família real é uma família real, aliás, muito bem de vida. Não necessariamente que eles saiam demonstrando isso pra todo mundo, mas é uma família que ainda recebe... Onde eles moram? Cara, boa parte deles ali tá naquela região de Petrópolis. E eles são donos de várias propriedades de Petrópolis, inclusive. Aliás, tem um imposto chamado laudêmio, que é conhecido como Imposto do Príncipe. Hoje, 2019. Exato. Onde, se eu não me engano, é alguma coisa em torno de 2,5% das negociações de imóveis que acontecem lá. Então você compra uma casa, tem aquele imposto de transação, 2,5% do valor do imóvel que você comprou tem que ir para a família real. E ele ser distribuído ali, enfim, né? Tem uma questão ali no processo da proclamação da República, imagino eu, que deva ter sido feita essa combinação, mas isso aí eu não sei de detalhes plenos. O que eu sei é esse imposto chamado de laudêmio. Se alguém que estiver assistindo a gente aqui morar no Rio de Janeiro deve saber do que eu tô falando. Comenta aí pra nós, se você já viu isso acontecer. Muito bem. Bom, a gente vai parar aqui pra não ficar um vídeo muito grande, vamos vir pra parte 2, que a gente vai fazer um resumão da obra e falar mais algumas coisas. Então, continue. Se você gostou deste vídeo,
Você pode mandar pros amigos, pros inimigos, né? Compartilhar, curtir pra nós aí. E acompanhar a parte 2 que a gente vai continuar a falar, porque senão fica muito grande. Sabe que aqui a gente fala pra Camões. Falamos muito neste canal. Então a gente volta daqui a pouco, beleza? Fica aí, não vai embora.